O IBGE divulgou alguns números sobre emprego que deixaram muita gente intrigada na última sexta-feira, aqui mesmo no Jornal Nacional. É que, segundo o Instituto, o número de trabalhadores na indústria brasileira caiu em junho pelo quarto mês seguido. Mas, apesar disso, as empresas passaram a gastar mais com salários. E neste momento, os salários e a economia estão crescendo em ritmos diferentes no Brasil. E algumas consequências disso a gente vai ver agora na reportagem de Flávio Fachel. Não é fácil encontrar quem acerte a escova, passe direito a chapinha e deixe a freguesa feliz no salão. A gente busca a mão de obra mais qualificada possível. E essa mão de obra muito qualificada é cara. E para segurar gente boa no serviço, só tem um jeito: aumentar o salário. Ultimamente você põe a mão no bolso e... anda cheio. De maio do ano passado até maio deste ano, o salário médio do trabalhador brasileiro subiu quase 5%. Passou de R$ 1.645,36 para R$ 1.725,60. Já a taxa de desemprego no mesmo período caiu de 6,4% para 5,8%. Mas este economista diz, os salários estão crescendo em um ritmo muito mais forte que o da economia. E se as empresas pagam mais, sobra menos para investir. Para que os salários continuem crescendo, é necessário que a economia cresça. Para que a economia cresça, é fundamental que tenha investimento. As empresas só investem quando elas têm lucro. Isso significa que, em algum momento, o emprego vai começar a ficar mais fraco. Na indústria, as demissões já começaram. O número de trabalhadores no setor caiu 1,2% no primeiro semestre. Mesmo assim, os gastos com remuneração cresceram 3,8%. Nesta, enquanto os funcionários preparam o melhor da festa para consumidores em todo o país, os donos procuram um jeito de cortar gastos. Nos últimos 5 anos, a produção de tortas nessa fábrica de doces não mudou. São 8.000 saindo do forno todos os meses. E o preço também praticamente continuou o mesmo. Mas os salários nesses 5 anos aumentaram 58%. Quem ganhava, por exemplo, R$ 480, hoje ganha R$ 760 por mês. E o dinheiro para pagar essa diferença saiu do único lugar que era possível: do lucro. Até onde dá, a gente vai apertando um pouco a margem de lucro para não mexer no preço final, mas até uma hora a gente não sabe até onde vai. Os economistas apontam a solução. A indústria tem que produzir mais e melhor. E o país seguir uma velha receita bem conhecida: rever impostos, melhorar a infraestrutura e qualificar o trabalhador. Educação é fundamental para gerar ganhos de produtividade. Sem educação, é muito difícil você gerar ganhos de produtividade. E a dificuldade de encontrar quem tenha a preparação adequada para preencher vagas tem afetado aí muitos setores da economia brasileira. E a partir de hoje, o Jornal Nacional vai mostrar reportagens de José Roberto Burnier e Marco Antônio Gonçalves exatamente sobre esse problema. Estou falando do apagão de mão de obra qualificada.
Pode não ter sido na velocidade da locomotiva chinesa, mas é fato. A economia brasileira teve, na última década, o maior crescimento desde os anos 70. As empresas investiram, aumentaram a produção e, claro, precisaram de mais trabalhadores. Entre 2001 e 2010, o Brasil criou quase 18 milhões de empregos com carteira assinada, um aumento de 68%. O que parecia um caminho para um ciclo virtuoso deu de cara com barreiras que muitos não previram, como as crises no exterior, outras escancaradas, como a precária infraestrutura do país, e uma que havia tempo estava embaixo do tapete: a falta de mão de obra qualificada. Mas o que é isso? Mão de obra qualificada é o trabalhador que tem as qualidades mínimas exigidas para exercer a função para a qual ele está sendo contratado, desde a mais simples até a mais sofisticada. Ao investigarmos a origem do problema, nos deparamos com uma velha conhecida: a precariedade da educação brasileira. No Brasil formou-se um desencontro, um enorme desencontro entre a escola e o trabalho. Porque o trabalho se expandiu, as tecnologias evoluíram e a escola, de um modo geral, não conseguiu acompanhar. Ficou atrasada. Está no descompasso, que é um descompasso que afeta muito o crescimento do país. Dos 192 milhões de brasileiros, 93 milhões estão aptos a trabalhar. O descompasso a que o professor se refere está entre o que essas pessoas oferecem e o que o mercado de trabalho precisa. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 90% dos novos empregos no Brasil com carteira assinada exigem pelo menos o ensino médio completo, o antigo colegial. Só que quase metade dos trabalhadores não completou nem o ensino fundamental, da primeira à oitava série. E 16% enquadravam-se na condição de analfabetos funcionais. Aqueles que, embora consigam ler, não são capazes de interpretar textos ou fazer as operações matemáticas mais simples. Na fila do emprego, o descompasso entre a escola e o trabalho fica ainda mais evidente. Nós estamos aqui no centro de Manaus. Essa fila se forma desde as 4 da manhã, todos os dias, ao redor do Cine, que é o Sistema Nacional de Empregos do Ministério do Trabalho. Todas essas pessoas estão aqui atrás de emprego. E das 9 mil vagas oferecidas pelo Cine Manaus no primeiro semestre deste ano, 5 mil não foram preenchidas ainda, por causa da baixa escolaridade e da baixa qualificação profissional dos candidatos. Até para trabalhar mesmo como auxiliar de serviços gerais, hoje em dia estão exigindo tudo. O quê? O segundo grau completo, né? Curso também. Em todo o país, segundo o Ministério, de quase 1,5 milhão de vagas oferecidas no primeiro semestre, pouco mais de 20% foram preenchidas. Muitas vezes o trabalhador não tem o acesso à qualificação. E às vezes a questão da educação, do ensino médio ou fundamental, não é de uma qualidade que ele possa chegar por processo seletivo e passar no processo seletivo. Então dificulta sempre o trabalhador. O problema aparece mesmo entre quem já terminou o ensino médio. Os recrutadores tiveram que incluir até ditado nos testes por causa dos erros em textos de funcionários nas empresas. 16. Discernimento. Esse teste foi feito por um aluno do 3º ano de economia. De 30 palavras ditadas, ele errou 28. Eles chegam de forma inadequada na universidade, porque não teve uma formação básica, e vão reproduzir as mesmas práticas quando chegarem no mercado de trabalho. Aliás, já estão reproduzindo, porque já estão aí pleiteando vagas para esse mercado. É comum você encontrar um caixa que não sabe fazer conta, a não ser apertando o botão da máquina registradora. É comum você encontrar alguém num call center que não sabe responder a terceira pergunta. Tamires, que disputa uma vaga de estagiária, estudou em escola pública. Como o ensino não foi bom, ela decidiu fazer cursinho para enfrentar o vestibular. O que era para ser uma recuperação das matérias virou um choque. 80% do material, do conhecimento que eu obtive durante o cursinho pré-vestibular, 80% era tudo coisa nova, tudo coisa que eu não aprendi na escola, no ensino fundamental e ensino médio. Trabalhador mal qualificado leva mais tempo para desempenhar as suas tarefas. A empresa gasta mais tempo e dinheiro para produzir. O produto fica mais caro.
E o Brasil vai ficando para trás na concorrência com outros países. Apesar de ser hoje a 6ª maior economia do mundo, o Brasil está na rabeira quando o assunto é produtividade. Estamos na posição 46 numa lista que tem 59 países. Quando se analisa somente a educação, o buraco fica ainda mais fundo. Somos o 54º. O mundo do trabalho não quer apenas canudo, apenas diploma. A escola de hoje ela ensina, na melhor das hipóteses, a passar no exame. Não ensina a pensar. E aí, o trabalho moderno exige o pensamento. Nós vivemos numa sociedade do conhecimento, em que se demanda muito mais neurônio do que músculo. A reportagem de amanhã aborda o nível de conhecimento dos candidatos a emprego que saem das universidades.